Saudações tricolores e uma ótima tarde para todo mundo. Afinal, hoje não tem como ser diferente. Vencemos o Palmeiras num jogo que tem aquela cara de jogo histórico, que a gente vai lembrar para sempre como o jogo que marcou a virada de chave do ano de 2024. Essa é a sensação que eu tenho, então vamos falar bastante sobre essa partida. Além disso, tem uma notícia boa: jogador que agora está garantido, está fora de fato do Fluminense. Mas também tem notícia negativa que saiu agora pela manhã, que é a venda do Kaique Almeida que tá para ser fechada. A gente vai falar sobre isso e também sobre dinheiro aí envolvendo a Liga Forte União. Então vem comigo para mais um Giro do Almoço. Meu nome é Julia Cunha e esse é o Jornada KTO 1902. Se ontem eu falei pra vocês que eu achava que até agora o melhor jogo do Mano tinha sido Fluminense Internacional, já posso mudar que o melhor jogo do Mano foi Fluminense e Palmeiras. Eu não tô falando só pelo resultado, mas porque a gente teve uma equipe mais entrosada dentro de campo e chances claras de vencer essa partida. Em nenhum momento o Palmeiras esteve à frente da nossa equipe, mas ao mesmo tempo foi um jogo tenso, né? O Fluminense no jogo inteiro teve 14 finalizações contra 8 finalizações da equipe do Palmeiras. Só que ao mesmo tempo, apesar dessas 14 finalizações, só 2 foram no gol. Do Palmeiras foi uma só. Mas foi tenso justamente por conta disso, né? O Fluminense criou muitas oportunidades, mas ali no terço final aconteciam ali alguns erros, essa bola não entrava. Então foi um jogo tenso nessa espera de finalmente uma bola entrar. E como isso só foi acontecer aos 41 do segundo tempo, a explosão da arquibancada foi geral. Eu acho que não tem ninguém que não tenha se emocionado nessa partida. Tinha um menino do meu lado, ele sempre assiste o jogo ali próximo, junto com o pai dele. Ele deve ter uns 6 anos. Mas o garoto chorava, mas ele chorava, sabe? Porque todo mundo sentiu que essa foi, de fato, a virada de chave do Fluminense. E aí, a expectativa para a sequência, assim, é gigantesca, porque a gente viu entrega dentro de campo. Que partidaça do Thiago Santos. O Thiago Santos foi brilhante o jogo inteiro. Temos mais um monstro na nossa zaga. E sem sombra de dúvidas, ele também foi brilhante, porque ele tem um cara hoje do lado dele que passa uma segurança tremenda, que é o Thiago Silva. O John Arias fez uma partida excelente. O Ganso foi muito bem de novo. O Kevin Serna já entrou ali botando responsabilidade dentro do jogo. O Nonato entrou bem nessa partida. O Cauê Elias também, apesar de não ter feito gol nessa partida, entrou colocando responsabilidade, indo para cima dos jogadores do Palmeiras, sem medo de enfrentar, sem medo de tentar pegar a bola. Mas obviamente a gente teve problemas também, né? Martinelli segue abaixo. O Marquinhos, acho que foi a pior partida do Marquinhos. Ele errou, assim, tudo que tentava o Marquinhos conseguiu errar. Perdeu ali oportunidades claras de gol, então acho que isso pesa bastante também. E o Cano, mais uma vez, ficou sem marcar, mas a saída do Cano foi emocionante. Foi um outro momento em que meus olhos marejaram, assim. É muito bacana ver o prestígio que o Cano conseguiu construir dentro da nossa equipe, dentro da nossa torcida. E como, mesmo ele estando há um tempo mal, todo mundo entende que ele é um cara que não tá de brincadeira, não tá de bobeira, não tá de sacanagem, que ele tá sentindo isso, tudo que ele tá passando. E assim, ver a torcida fazendo L, gritando e apoiando ele também, foi assim, incrível. Acho que esse jogo tem vários momentos muito marcantes, que vai entrar realmente pra história, porque apesar da gente seguir na vice-lanterna, a gente vê um time agora que luta pra sair dessa situação. Agora, com essa segunda vitória consecutiva, nós abrimos 14 pontos, desempatamos do Atlético Goianiense, que é o atual lanterna. Estamos mais um jogo sem sofrer gols, e além da confiança por não sofrer gols e pela vitória também pelo adversário, afinal conseguimos vencer um dos postulantes ao título do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o turno vira agora, mas a gente ainda tem um jogo adiado contra o Atlético Paranaense em casa desse primeiro turno. Então, assim, os dados são muito positivos. Ainda que a gente vá brigar bastante para garantir, de fato, a permanência na Série A, os ingredientes que esse jogo nos dá são muito positivos. E já que a gente está falando sobre sequência, queria resgatar aqui uma fala do Mano na coletiva de imprensa sobre o Kevin Serna e a ideia que eles tiveram para a vinda desses reforços. Bom, gostamos muito da postura do jogador já no primeiro momento. Quando você contrata alguém, você tem uma ideia do que é o jogador.
mas você vai conhecê-lo mesmo no dia a dia quando você começa a trabalhar. Porque comportamentos são coisas que você só vê quando está junto. Já muito disposto desde o primeiro momento, um jogador bastante qualificado tecnicamente. E juntamente com o Nonato, que é importante também ressaltar, trouxe um nível de intensidade de jogo que a equipe está precisando. Então, para se juntar com a qualidade técnica que essa equipe tem, a gente foi buscar jogadores que pudessem dar essa intensidade maior ao jogo. Então, são jogadores que vão acrescentar bastante. Estou muito contente com a primeira amostragem dele, mas ainda é um caminho longo, você sabe disso, né? Futebol é duro, vamos pôr os pés no chão, vamos trabalhar. Ele é muito interessado naquilo que a gente passa no primeiro momento, em termos de posicionamento tático. E os jogadores que são interessados e que têm qualidade e que têm intensidade no futebol de hoje, certamente vão longe. A fala do Mano sobre esses jogadores, ela não é extensa, mas ela é muito clara e objetiva, né? Eu concordo que foi apenas uma primeira amostragem que anima, mas é cedo para concluir qualquer coisa sobre o Kevin Serna ou sobre como vai ser o Nonato nesse retorno ao Fluminense. Mas eu acho muito bacana porque a gente fica especulando muito o que o treinador quer quando traz esses nomes. Então, ouvir isso do próprio Mano Menezes e ainda ouvindo isso após um jogo onde a gente viu isso acontecer, né? Os dois entregando intensidade em um momento a equipe tem baixa fisicamente, normalmente no segundo tempo, e a gente vê isso funcionando. Achei legal, então quis dividir isso aqui com vocês. E bem, sobre o jogo contra o Palmeiras, acho que é isso, né? Expectativa muito boa para essa sequência. Mas a gente tem mais assuntos, então vamos para as últimas notícias. Se você tá gostando desse vídeo, eu vou pedir para você deixar o seu like, que agora eu vou te dar ainda um motivo para ficar mais feliz, que foi o contrato de rescisão do Douglas Costa. Finalmente foi assinado. Douglas Costa não é mais jogador do Fluminense, inclusive a gente viu o Kevin Serna assumindo a camisa 90 no jogo de ontem, mas a informação foi dada pelo Marcelo Neves. A rescisão finalmente foi assinada. O Douglas Costa não pertence mais ao Fluminense. Agora eu vou pedir para você se inscrever aqui no Jornada antes dessa notícia, porque depois dela acho que vai ficar um pouquinho difícil, porque ela não é muito positiva, na verdade. Não é nada positiva. O Leicester estava apurando agora pela manhã e acabou de dar essa notícia, né? O Fluminense encaminhou a venda do zagueiro Kaique Almeida, de 19 anos, para o Watford da Inglaterra. A negociação está em fase final e deve ser fechada em 1 milhão de euros, cerca de 6 milhões de reais, por 80% do jogador. O Flu fica com 20%. O jovem nunca atuou pelo profissional. Kaique tinha contrato até o fim de 2027. Assim, o que falar sobre isso? Assim, eu não sou a pessoa que acompanha muita base, eu preciso deixar isso claro pra gente ter essa conversa. Mas jogadores que são promissores, a gente nem precisa acompanhar pra poder saber o nome, né? Todo mundo acho que já escutou o nome do Kaique Almeida como uma promessa da base que a gente fica aguardando no profissional. E agora esse moleque vai ser vendido por 6 milhões de reais. O Fluminense permanece com 20, mas são 6 milhões de reais, mesmo tendo contrato até 2027, tendo 19 anos e nunca tendo pisado no profissional. Ah, Júlia, mas saiu notícia dizendo que nós somos o clube que mais aproveita a base no profissional. Mas então poderia aproveitar mais. Assim, não tem, acho que, argumentos ou justificativas para você fazer essa venda desse garoto. É revoltante porque é jogar dinheiro fora. Assim, eu não vou mais falar sobre isso aqui. A gente vai discutir mais sobre isso no Giro de Jornada dessa noite. Como a notícia saiu agora, eu tô digerindo essa informação. Mas, cara, vamos pra próxima. Essa notícia que a gente vai falar agora, ela tem a ver com o Fluminense porque tem a ver com a Liga. A SBT faz proposta de 2,6 bilhões de reais por jogos exclusivos do Brasileirão a partir de 2025. A negociação está sendo feita com a Liga Forte União e deve ser fechada nas próximas semanas. Essa matéria ela é do Gabriel Wacker, do blog F5 da Folha de São Paulo. A SBT formalizou nesta semana uma proposta para comprar 38 jogos exclusivos por ano da Liga Forte União para transmitir o Campeonato Brasileiro pela primeira vez na era dos pontos corridos. O contrato seria válido a partir de 2025 e terminaria em 2029. Aí eles falam que, segundo a apuração deles, a emissora do Silvio Santos assinou uma proposta de 520 milhões por ano de contrato,
ou seja, no total, o valor será de 2,6 bilhões por todo o vínculo de 5 anos de duração. Diz aqui quais foram os motivos que atraíram o SBT a fazer essa proposta, Liga Forte União, e que a ideia da Liga é que os jogos de plataforma aberta do torneio abram a rodada com exibição nas quartas-feiras às 7h30 da noite ou aos sábados às 4 horas, e isso agrada ao SBT. E que se fechar, o SBT planeja vender o pacote comercial com a mesma força que a Globo faz no futebol nacional. Até 2026, a TV do Silvio Santos teria 53 datas com times brasileiros. Enfim, como foi feita uma proposta oficial, vamos aguardar para ver o que vai ser decidido. No Giro do Almoço de hoje, espero que vocês tenham gostado. Mais tarde estarei no Giro de Jornada junto com os meninos, então espero ver vocês por lá também. E amanhã voltamos aqui com o nosso Giro do Almoço a 1h da tarde. Saudações tricolores!